Muito bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e agora nosso destaque é previsão do tempo, como acontece toda segunda-feira pela manhã. Para conversar com a gente aqui agora, eu estou com o Mamedes, falar com a gente em nome do INMET. Mamedes Luiz Melo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite, viu, Virgínia? Muito obrigado. Vamos lá, então. Pelo que eu entendi, a previsão que você fez com o Alex na última sexta-feira aí para o final de semana se concretizou. É isso mesmo, Mamedes? Isso, Virgínia. Nós tivemos aí alguma chuva espalhada pelo centro do Brasil, algumas concentrando um pouco mais no leste do Nordeste, outra mais no Norte, e aquela condição de geada que ali na região da campanha do Rio Grande do Sul veio também se concretizar. Então, praticamente, essas condições não mudaram muito e alguma coisa para essa semana, tá, Virginia? Ainda poderá, sim, ter alguma mudança ao longo da semana. Esse friozinho pode continuar pelo menos até quinta-feira, aí na região sul do Brasil, pegando parte da região sudeste. Então, a gente vai, vamos dizer assim, vamos aqui no decorrer da nossa conversa, passando essas informações mais detalhadas aí para todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos lá, então. A hora que você quiser começar, estamos aqui para te assistir. Maravilha. Então, olha só, eu gosto de mostrar sempre as imagens de satélite para que os internautas tenham uma noção mais ampla do que está acontecendo sobre o país. Então, na imagem da esquerda aqui eu tenho uma imagem de sábado, aqui no centro uma imagem de domingo e já essa da direita uma imagem atual de agora, né? Das 10h10, horário aqui oficial de Brasília, que está aí 13 UTC, mas é um horário oficial 10h10. Bom, nós temos aqui no sábado, Virgínia, uma nebulosidade mais organizada que está associada à frente fria, que levou essas chuvas ali em parte da região sul, sudeste, grande parte aqui da região sul, a parte aqui da região sudeste no decorrer de domingo. No domingo, esse sistema está mais organizado, um pouco mais a norte da posição dele de sábado, organizando alguma estabilidade, né, associada com os ventos aí dos níveis médios e altos da atmosfera, né, trouxe esse corredor de umidade aqui nessas áreas. E já para hoje, pelo menos aqui ainda de manhã, é claro que devido ao aquecimento diurno, isso aqui vai se intensificar de tarde, com toda certeza, então essas áreas ainda estão propícias a alguma chuva. E ali no leste da região nordeste, onde já amanhecemos com algumas chuvas pontualmente, ali entre Recife, até mesmo ali no Rio Grande, no leste aqui de Pernambuco e no leste do Rio Grande do Norte, com algumas chuvas pontualmente ali até intensas. Então, este é o cenário do que a gente viu de sábado até hoje, e essa chuva, viu, Virgínia, que eu vou mostrar aqui antes de passar para esse mapa, a gente percebe que nesses últimos 3 dias, de sexta até ontem, domingo, percebe que ela foi bem nos extremos do país. Então, aquela massa de ar seco aqui nessa área central, massa de ar seco e fria, né, se manteve. As chuvas pontualmente aconteceram lá para grande parte da região sul, também no leste da região nordeste. E, é claro, com a geada que ocorreu, a gente está com a data de hoje, então eu vejo que aquela condição de geada se confirmou ali na região da campanha, principalmente em Bagé, onde tivemos aí o registro, né, de geada até moderada. Esse mais vermelho aqui, em Santa Vitória do Palmar, tivemos algum defeito ali na mensagem da estação, então a gente não considera ela, apesar de ela estar em vermelho, indicando forte. Então a gente, assim, não considera ela. Agora, sim, né, Virgínia, se a gente partir para essa semana, o que a gente pode esperar, aí sim, a gente vai ver agora nesses mapas da chuva. Não sei se tu quer fazer alguma colocação do que ocorreu. Não, pode seguir, Mamedes. Então, vamos nós, Virgínia. Nós temos aqui o mapa da esquerda, o Cosmo, o mapa da direita, o GFS, americano. Então, a gente vai vendo qual é o cenário, né, que os modelos estão projetando ao longo desta semana. Eu vou mostrar primeiramente com chuva, depois vou mostrar a temperatura, tá, Virgínia? E a gente vai ver como é que vai se desenrolar aí ao longo dessa semana. Bom, para hoje, os modelos todos dois indicam alguma chuva ainda isolada aqui entre o sudeste e o sul, principalmente aqui na faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro. Os dois modelos indicam isso. E, é claro, essa chuva mais aqui no leste da região nordeste,
onde a circulação da alta pressão que está nessa altura está contribuindo para que se forme aqui, né, uma perturbação e começa a levar essa chuva mais volumosa ali no leste da região nordeste. Talvez o internauta pode até pedir, mas isso é normal? Eu diria sim, está dentro da quadra chuvosa desta região, que é no leste ali, pegando o agreste, né, da região nordeste, essa parte leste aí da região. Então, vamos dizer assim, está tudo dentro daquilo que se espera da climatologia. E, é claro, chuvas mais pontuais, como a gente vamos dizer assim, o cenário não deve mudar daquilo que aconteceu ao longo da semana, do final de semana, chuvas se concentrando mais no extremo, somente nessa área da região sul do Brasil, que a chuva vai dar uma leve trégua. É claro que uma perturbação aqui dos ventos dos níveis médios e altos da atmosfera pode levar chuva volumosa ainda nessa terça e quarta-feira entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, parte aí do Paraná, conforme eu vou mostrando aqui nos dois mapas. Eu lembro que na sexta-feira alguém pediu se ia chover lá no noroeste, norte ali do Paraná e também o mesmo ali para São Paulo. Então, olha só, essa condição, mesmo que essa chuva fraca tenha acontecido hoje, a tendência entre terça e quarta é levar chuvas volumosas aí para essas áreas. Para a região, para o leste da região nordeste, né, também essa condição mantém um pouco mais fraco, dois modelos divergem, mas a gente sabe que tem uma circulação de ciclone que ainda vai contribuir com essas chuvas aí no leste. Aí, é claro, né, os dois modelos já indicam uma chuva mais pesada para dentro do oceano a partir aí do dia 1º. Bom, aí, Virgínia, chegando lá para sexta-feira, né, o que a gente observa aqui, novamente, dá a entender que não chovendo, a massa de ar seco, ela vai começar a predominar aqui nessa área, nessa grande área central do Brasil, pegando até a região sul, e as chuvas novamente, mais para o final de semana, se concentrando nos extremos, né? Principalmente na região norte e no leste da região nordeste, que mesmo que o modelo não tragam algo pontual, mas que pode ainda continuar acontecendo. Conforme a gente vai passando, a gente já está praticamente aqui já no final de semana, sábado, né? E a gente já vê que essa chuva dá uma leve trégua ali para toda a região sul do Brasil, como a gente viu aí nesses últimos dias. Porém, já tem um indicativo, os modelos já estão projetando, principalmente o GFS, a chegada de um novo sistema frontal passando ali próximo do Rio Grande do Sul, e isso vai levar chuva de novo, né, para grande parte aí eu diria que mais para o Rio Grande do Sul do que para as outras regiões aí do estado do Paraná e de Santa Catarina. Conforme a gente está vendo aqui no andar, né, a gente já está aqui lá no dia 11 de junho, então a gente vai vendo que essa chuva vamos dizer assim, deve acontecer mais intensa, principalmente no Rio Grande do Sul, como eu estou vendo aqui. Essa ideia a gente vê mais ou menos olhando aqui a médio prazo, né, que é isso que deve acontecer. Repare que essa massa de ar seco ela ganha força na segunda semana, depois aqui começando com a data de hoje, então a gente percebe que ela vai ganhar força e vai ficar tipo um bloqueio aqui, concentrando essa chuva mais sobre o Rio Grande do Sul, por isso que a tendência é esse volume ser maior lá para o Rio Grande do Sul. Nas outras áreas, nada ainda de anormal, né? Essa chuva sempre se concentrando um pouco mais nos extremos. É claro que poderemos ter novamente essa intensificação da chuva entre Recôncavo Baiano até aí Alagoas. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui, Virgínia, que eu acho que o pessoal deve estar pedindo, mas vai continuar com geada, vai ter frio? Olha, Virgínia, pelo que eu vi aqui na projeção do mapa aqui do Cosmo, a temperatura mínima e máxima vão se manter ainda baixa, pelo menos até quarta, quinta-feira, mas depois a tendência é dar uma elevada, né? Então, conforme eu vou mostrando aqui, ó, temperatura mínima nessa terça-feira, temperatura máxima nessa quarta-feira, repare que ainda está bem frio, não tem assim muita elevação, especialmente aqui entre Mato Grosso, Paraná, onde a gente viu que a chuva deve apertar. Já para quarta-feira, a gente já tem uma condição, né, onde assim, não tem muita mudança. Eu arrisco até dizer que existe ainda alguma possibilidade mais fraca de alguma geada acontecer aqui entre a Serra Catarinense e do Rio Grande do Sul. Aí, Virgínia, vamos avançando um pouquinho mais, já chegando aqui na quinta-feira.
Então, a gente já observa que de quinta-feira já tem uma condição que essa temperatura máxima começa a se elevar aí no centro-sul do Brasil, onde estava tão baixa nesses últimos dias, né, cara? Então, já vendo aqui na sexta-feira, então eu já diria que essa temperatura já está bem elevada. E é claro, eu não fui mostrando aqui, mas toda a culpa dessa baixa temperatura é função dessa circulação aqui da alta pressão, que conforme a gente vai vendo aqui no andar dela, ela vai se deslocando para o oceano, por isso que há essa contribuição da chuva aqui entre o Recôncavo Baiano até, eu diria que principalmente até Alagoas. Não está descartado que aqui no leste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco não venha a chover. E aí sim, né, a gente vai vendo que conforme ela vai perdendo força, conforme ela vai se deslocando para o oceano, apesar de aqui ela aparecer um ponto isolado, mas a tendência é de que essa temperatura, vamos dizer assim, perdão, esse campo dessa alta pressão começa a enfraquecer, e aí a temperatura máxima começa a se elevar. A gente está vendo que já tem chegando algum sistema aqui pela costa do Rio Grande do Sul, então por isso que deve mudar bastante aí para os próximos dias para a região centro-sul do Brasil, e aí na outra semana também vamos ter aí mudança, né, e comparado com ao longo dessa semana do que pode acontecer. Condição de nebulosidade, neste mapa que eu estou mostrando, então a gente percebe que sobre o São Paulo, essa parte central, né, do Brasil, pelo menos até terça-feira, até quarta-feira ainda tem bastante nebulosidade, e não é por menos, porque a gente vai estar com uma circulação aqui da alta pressão, isso vai trazer algum nevoeiro, neblina ao longo de toda essa faixa leste, aqui desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. E aí sim, né, conforme vai passando o tempo, quando a gente já está chegando aqui no final de semana, aí aquele sistema frontal já vai começar a aumentar essa nebulosidade de novo lá para o Rio Grande do Sul. Praticamente, deixa eu ver aqui, Virgínia, eu queria mostrar aqui campo, já mostrei da temperatura. Então, praticamente o cenário, em termos de previsão de tempo, né, a tendência do tempo ao longo dessa semana, até mesmo para a próxima semana, era isso que eu tenho aqui para mostrar e fico à disposição. Muito bom. Vamos abrir então para as perguntas? Mamed, antes da gente abrir para as perguntas, tem atualização de El Ninho, não tem? Ah, sim, isso, Virgínia, olha, as notícias, vamos dizer assim, as projeções não estão tão agradáveis, que a gente sabe que se essa condição do El Ninho vier a se confirmar, é claro que os sinais serão mais fortes na primavera, Tá. mas já está se desenhando ali, vamos dizer assim, há uma mudança bem grande, né, do que eu mostrei sexta-feira, do que eu mostrei para hoje. Aqui eu estou mostrando o gráfico pontualmente, né, da temperatura ali no centro do Pacífico, que é o 13,4, onde se dá, vamos dizer assim, tem toda aquela característica, né, se isso se continuar por 5, 6 dias, uma semana, com temperatura acima de 0,5, já pode ser considerado como El Ninho. Então, olha só o salto que deu. Na sexta-feira, eu lembro que eu mostrei aqui para o Alex, estava 0,3 alguma coisa, 0,32, 0,33, se não me falha a memória. E já vamos dizer assim, do fim de semana para hoje, já foi para 0,53. Então, já deu um aumento de 2 décimos alguma coisa. Se olhar o El Ninho 1.2, né, que é ali na costa, 1 mais 2, né, no caso ali na costa do Peru e do Equador, também teve um aumento da temperatura. Hoje estamos praticamente com 2 graus positivos. Para que o internauta possa saber o que eu estou mostrando, é isso. A gente consegue ver aqui na costa o El Ninho 1 e 2, né, já com temperatura quase em torno de 2 graus no dia de hoje, lembrando que essa temperatura é medida pontualmente. E o mesmo acontecendo aqui no Pacífico Central, no El Ninho 3 e 4, que está em torno de 0,5. Bom, então a gente está vendo que grande parte da piscina do Pacífico está começando a esquentar. A gente está vendo que grande parte aqui central dele já está, assim, pouca coisa dentro da média. E quando a gente vai ver, Virgínia, a projeção com os dados aqui durante o mês de maio, né? Então, a média do mês de maio, fazendo essa projeção para frente, então não está mudando muito, não, daquelas possibilidades que o pessoal da NOAA já vem passando nessas informações. Sim. E a gente percebe, né, que de janeiro, junho, julho, agosto, setembro, né,
essa condição tão bem forte, que para uma possibilidade assim tão bem alta para que isso possa vir a acontecer, em torno quase de 90%. E o que chama atenção, vamos dizer assim, é a duração dele, que pode entrar e deve, né, vamos dizer assim, pelas projeções, entrar no verão aqui do hemisfério sul adentro. Apesar de que a probabilidade dele cair abaixo de 70% ainda é uma probabilidade alta. Então, a gente já sabe que o agricultor já vai ter que se planejar muito bem de norte a sul, leste a oeste, né, para a próxima safra aqui no Brasil. Muito bem. Mamedes, agora sim, agora eu vou abrir para as nossas perguntas, que tem bastante gente aqui com a gente hoje. E o Rodrigo Carvalho, que nos acompanha aqui toda segunda e sexta-feira, está perguntando lá de Brumado, sudoeste da Bahia, Mamedes. Certo. Bom, para Brumado, para agora, a gente viu que tem condição de chuva, tá? Mas agora, vamos dizer assim, hoje, sim, tem alguma... Deixa eu trazer para cá. Desculpa. Perdão, não é hoje não, mas ao longo da semana eu sei que vai ter condição de chuva ali para ele. Ainda não são chuvas com grandes volumes, tá? Mas conforme esse sistema ganha força aqui pela costa, ele pode trazer sim alguma chuva pontualmente ali para Brumado, mas não é chuva grande, eu diria assim que são chuvas poucas, né? E muito pontualmente, então vai ser uma chuva, como diz o agricultor, de loteria. Perfeito. E o Lúcio, ele está nos dizendo que está chovendo em Belo Horizonte, e ele quer saber se vai continuar chovendo por lá e se tem chance de ter algum frio lá na região também, Mamedes. Sim, olha, essa chuva, eu diria que é no máximo entre hoje e amanhã, mas já com uma boa diminuição para amanhã. Com relação ao frio, vai continuar, deixa eu até mostrar aqui para ele. Vamos pegar aqui da temperatura máxima, né, que eu acho que é quando a galera sente um pouquinho mais de frio. Sim. Mas já para amanhã, eu diria assim, que ainda continua, como a gente mostrou ali no mapa, né? Mas já para o meio da semana, ali de quinta-feira para frente, a temperatura começa a se elevar gradativamente ali para ele, já podendo chegar na casa dos 30 graus ali na sexta-feira. Mamedes, o José Silva está perguntando, está te dando bom dia, é claro, previsão para Mirante, sudoeste da Bahia também, Mamedes. Sudoeste da Bahia, ali já está um pouco mais complicado em termos de chuva, assim, mais próxima, né? Então, essa condição se desenharia, como a gente estava vendo aí na outra sexta-feira, né? Quando as condições poderiam trazer alguma coisa aqui para o sudoeste, só que ali já não tem, eu diria assim, que a chuva ali já não tem mais condição de acontecer. Então, eu diria assim que nem possibilidade ainda existe para aquela área. Eu diria assim que a chuva ali praticamente já foi embora. Não tem perspectiva de chuva para o sudoeste da Bahia para essa semana. E o Diná, a gente continua na Bahia, viu, Mamedes? Dinael Martins fala do Sítio do Mato, Bahia. Gostaria de saber como fica o tempo nos próximos 3 meses. Parabéns, acompanho o programa sempre que posso. Obrigado. Que maravilha. Eu só não peguei direito o nome da cidade, Virgínia. Sítio do Mato. Quinta? Como é que é? Sítio do Mato. Isso. Do Mato. Vamos ver se aparece. Apareceu. Essa é nova pra gente. Pois essa também não conhecia não, Virgínia. Mas vamos lá, a gente vai se localizando aqui tá bem na beira do rio aqui, que coisa bonita. Vamos só ver aqui. É praticamente centro quase da Bahia, né? Em direção ao oeste. Olha, infelizmente nessa área, como eu falei, o pessoal aí do sudoeste da Bahia não tem condições de chuva para essa semana não. A tendência é que essa chuva praticamente já deu uma cortada legal ali nessa área, viu, Virgínia? Infelizmente, né? Tem chuva aqui para o noroeste de São Paulo essa semana? Muita chuva. Pode esperar bastante chuva, dar uma trégua. Aliás, até deve ter dado alguma chuvinha fraca nesse fim de semana, né? Mas ao longo dessa semana de terça e quarta-feira tem condição de chuva pesada ali para eles. Chuva bem significativa. E o José Rafael Rigon está perguntando sobre as previsões para Maringá, noroeste ali do Paraná, Mamedes. Vai chover também como aí para São Paulo, tá? Só que a chuva deve cortar mais cedo do que São Paulo, então, mas tem condição de chuva.
Eu diria que, se eu não me engano, para hoje ele já tem condição de chuva ali para ele, né? Tá? Mesmo que seja fraca, mas essa condição ela vai apertar no final aí de terça-feira. Então a gente já sabe que essa condição entre terça e quarta-feira tem chuva volumosa ali para ele. Só que depois ela vai dar uma trégua e deve voltar lá só na outra semana daí. E o Thiago Santana, Jânio Quadros, Bahia. Nós já atendemos, né? Na verdade, ele fez uma pergunta meio inusitada, viu, Mamedes? Ele perguntou se você acha que o mundo pode acabar com todo mundo queimado pelo sol, ficar muito quente. É claro que é uma pergunta, provavelmente ele deve estar brincando, né? Mas claro que isso aí só Deus sabe. Mas eu vejo que essa condição não pode, não, viu? Eu acredito é uma probabilidade muito pequena, né? Mas que a gente sabe que está tendo aquecimento global, a gente sabe que a própria NOAA, a OMM, vem indicando aí os danos dos extremos, né? Então não se descarta, mas a população mundial se acabar em fogo, não vejo, não. Ai, Mamedes, essas foram as perguntas de hoje, então. Muito obrigada, Mamedes, pela sua participação mais uma vez nessa segunda-feira. Foi inusitada, né, Mamedes? Na hora que eu comecei a ler, eu fui ler junto com você, não li antes, também fui pega de surpresa, viu? Mas faz parte. É bom, né, Virginia? É bom que assim a gente também, né, tem que estar sempre acompanhado, não é só tempo, a gente tem que estar de olho no atualizado clima, com todas as informações que vem acontecendo. Ah, muito bom. Mamedes, obrigada pela sua parceria mais uma vez, disponibilidade. Até sexta-feira, meu amigo. Uma boa semana para você. Obrigado igualmente, Virginia. Um grande abraço, um ótimo dia a todos. Portanto, então, estivemos aqui com o Mamedes Luiz Melo, que trouxe as previsões para os próximos dias nas principais regiões produtoras do Brasil. Olha só, as temperaturas vão continuar mais baixas, mais amenas, até pelo menos ali quarta-feira no Centro-Sul. Há condições para geadas em alguns pontos, mas o INMET está monitorando. Depois de quarta-feira tem um novo sistema frontal avançando ali pela região sul do país, deve levar bastante chuva para alguns pontos e as temperaturas voltam a subir. O Mamedes trouxe para a gente também uma atualização de um El Niño, que os sinais eles ficam cada vez mais evidentes, que a gente vai ter de fato aí o fenômeno climático afetando o regime de chuvas no Brasil nos próximos meses. De acordo com ele, as águas ali do oceano já estão bem quentes, acima do que era para estar nessa média, e a gente precisa monitorar, porque de norte a sul no Brasil, todos os produtores rurais vão ter que se adequar aí a essa nova rodada de El Niño, então vai mudar bastante. Lembrando que característica clássica desse fenômeno é o retorno das chuvas em excesso no sul do Brasil e o corte das precipitações no norte e no nordeste. Então a gente pode ter seca ali na região mais acima e excesso de chuva que pode também trazer algum problema para o produtor do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Bom, eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. A semana tá só começando, já já a gente tá de volta, não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.